passar agora para o especial Quilombolas, também da Pública, com o Patrick Camporês, que é uma bela matéria. Assim, tem algumas coisas que eu acho que é importante a gente ressaltar, porque eu falo, às vezes, coisas que estão tangenciando a questão da prática jornalística, mas que são relevantes. Porque, assim, uma das coisas que é importante é que algumas temáticas elas são mais exploradas em determinadas regiões do país. A questão quilombola, você vai ter um noticiário grande delas, do Espírito Santo, subindo para a Bahia e tal, onde você tem mais comunidades quilombolas e que as realidades vão ser parecidas em determinadas regiões do país. Vamos lá, então. Queria registrar que a colega que fez esse trabalho comigo lá no Norte do Espírito Santo, a Luísa, ela está aqui, também veio acompanhar aqui a premiação e tal. Mas, assim, é isso mesmo, né? A região do norte do estado que a gente percorreu são 32 comunidades quilombolas. Elas vivem numa região chamada Sapê do Norte, uma região tomada por eucalipto, principalmente da fibra, antiga Aracruz celulose, né? A gente foi fazer uma pauta que era guerra pela água lá na região do Sapê do Norte. E eu conversei com uma liderança quilombola lá, chamado Pipi, e ele falou assim, olha, o problema aqui hoje é a prisão, cara. A polícia está vindo aqui sempre com cachorro, com helicóptero, está prendendo todo mundo, gente cega, gente com deficiência, vai todo mundo para a cadeia, porque eles não querem a gente mais no território. Assim. Há 30 anos tinha 12 mil famílias lá, agora tem 1.200. Assim, ninguém aguenta, as famílias não aguentam ficar no território. E eu conversei com um colega fotógrafo que estava comigo, o Marcelo Preste, falei, Preste, a pauta é essa, cara. A gente está fazendo matéria de guerra pela água, mas só que, porra, olha o depoimento que a gente escutou, né? Vamos voltar aqui para contar essa história do ponto de vista do Estado, fazendo a violência do Estado junto com a fibra. Aí, conversando com a Luísa falou, pô, vamos sugerir para a Pública, na época a gente trabalhava num veículo regional lá do Espírito Santo, a gente ofereceu para a Natália Viana, ela topou, aí revirando boletins de ocorrência dessas prisões e violações de direitos nas comunidades, a gente via que em vários boletins constava a fibra forneceu alimentação para a tropa da Polícia Militar, a fibra foi quem acionou os militares. No depoimento deles, eles sempre falando da questão da fibra, o governo do Estado, o Estado servindo de um braço da fibra, assim, mandando a força policial, e uma força policial que nunca vai lá para ajudar, para estar ao lado dessas pessoas, vai com toda a estrutura possível, com helicóptero, com cães e tudo mais, para prendê-las, né? Por meio desses documentos, a gente conseguiu estabelecer essa relação da fibra com a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. E também, ouvindo lá, indo e percorrendo essas comunidades, escutar os relatos dessas pessoas, que são relatos terríveis, assim, de estar chegando um ônibus escolar e polícia chegar atirando perto de um monte de criança porque achava que tinha gente roubando madeira. Assim. E assim, roubar madeira é uma questão que é muito questionada, porque a terra é um território declarado território quilombola, então eles estão roubando madeira num território que é declarado deles mesmos, assim, é uma área que está em litígio. Né? Parabéns, um belo trabalho, um belo trabalho. E eu queria passar agora a palavra para o André Borges. Ele é do Estadão, né, de Brasília. Ele fez uma matéria Cerco aos Isolados. Mais uma vez, um veículo que sai de Brasília e vai para uma área amazônica. Né? Boa tarde a todos. Eu acho que, Angelina, os veículos locais fazem, sim, um trabalho muito importante. Você tem, principalmente em publicações na internet, o pessoal trabalhando em cima, inclusive da pauta mesmo dos índios isolados. Né? Para localizar um pouco, o trabalho foi feito num local chamado Vale do Javari. O Javari ele fica na fronteira do Brasil, no extremo oeste, né, do Brasil, na fronteira ali com o Peru e com a Colômbia. E a gente procurou levantar informações. Eu, na reportagem, e aqui de São Paulo foi o fotógrafo, o Werther Santana.
e levantando informações para saber, inclusive a partir de publicações locais também, de relatos do que a gente estava vendo, entender um pouco melhor o que estava acontecendo naquela região. Eu acho que o tema indígena, acho que é a primeira vez que ele está aparecendo aqui, né, das pautas, assim, ele nunca esteve tão pressionado, talvez, enfim, da década de 80 para cá. A gente está vivendo uma situação de horror, de pavor dos povos indígenas, uma pressão sem precedentes, com um governo absolutamente tomado pela bancada ruralista, dentro do Ministério da Agricultura, dentro da direção da FUNAI, que você tem um militar hoje cuidando da diretoria da FUNAI. Enfim, tudo que cerca a questão indígena hoje é um espaço tomado em desfavor ao índio, né? E eu lembro que, para fazer esse processo de apuração para ir para lá, acho que é uma coisa legal de dividir, que a pré-produção, não sei o que foi mais difícil, se foi cruzar 2 semanas andando nos brejos, lá na fronteira, numa expedição que a gente fez, ou a pré-produção em Brasília, para tentar chegar até lá. Então, assim, foi um trabalho meio que de encarar, de ir para cima e ver como vai ser. E a gente conseguiu porque contou com um apoio lá local de gente muito comprometida e que trabalha com a questão indígena, inclusive agentes da FUNAI. Esses órgãos têm essas peculiaridades. O cara é um combatente dentro do órgão, sabe? O cara está lá no fronte, ele fala: vem, cara, vem que a gente vai te ajudar aqui e deixa isso aí. E assim foi. A gente, depois de 2 meses dessa labuta de papelada, resolveu partir para lá. Passamos 2 semanas na mata, a gente acompanhou uma expedição. O objeto da matéria foi uma expedição de reconhecimento de invasões, né? A reportagem tem uma coisa curiosa, a gente não estava atrás do índio isolado. A ideia era, conhecendo toda a área da terra indígena, percorrer por rios e colher sinais de invasão. E aí a gente encontrou de tudo. Teve apreensão, participamos de apreensão, gente com pistola no meio da floresta, calibre para todo quanto é lado largado, montanhas de sacos de sal que eles usam para salgar a caça, troncos rolando o rio abaixo. Uma coisa curiosa, derruba a árvore, joga o tronco e desce o rio. Aí depois passa ali uma corrente, tudo vem arrastando aquilo. E é inacreditável que um lugar tão distante, tão ermo, tão difícil de chegar, tem muita gente entrando ali. Ninguém está falando, deixe o índio lá à própria sorte. Não se trata disso. Se trata de proteger uma terra demarcada, onde você dá a opção ao índio de que, se ele quer viver ali e não sair, ele pode. Se ele quiser sair, fazer contato, ir para a cidade, trabalhar, estudar, ótimo, e não deixou de ser índio por isso. Mas você tem ali um modo de vida preservado. A gente foi com 4 índios que vivem na região, índios da etnia Marubo, que são verdadeiros guerreiros, gente inacreditável, que você não acredita como aquele pessoal conhece. Não dá para andar numa região dessa sem o nativo, o índio mesmo que vive ali. E eles foram nossos guias durante esses dias todos. Essa coisa da internet, só uma coisa rápida, uma coisa que eu percebi, que eu fui jurado também do Herzog, que a maior parte das matérias que estavam como finalistas, elas todas eram, na verdade, multimídia. Isso. Né? Então, assim, e é uma dificuldade para a gente que está lá como jurado, porque a gente tem assim, não olha para a internet, que ela se escreveu como texto, está entendendo? Então, assim, creio que o futuro vai ser o fim dessa categoria texto, está entendendo? Agora, você desapegou do papel? Eu entendo, gosto, leio, folheio todo dia, leio o papel ainda, todos os jornais, que é um hábito que venho. Agora, em termos de produção, estou falando como leitor, como repórter, como jornalista, sim. Assim, não há, sinceramente, hoje, vai sair a grande disputa pela reportagem do domingo. Nossa! As reuniões que tem na segunda-feira para fazer a grande reportagem do domingo, né? Sempre acontece. Qual é a sua pauta do dia? Qual que é a sua pauta do domingo? Então, assim,
disso aí, assim, claro, você tem que estar ali no dia a dia, até o ganha-pão e tal, mas internet, gente, é isso aí. As possibilidades que oferecem é impressionante. E quando a gente olhou todo o material, na hora que bota um podcast, gente, dá uma riqueza, sabe? Podcast, sim, I love podcast, entendeu? Na hora que você coloca um vídeo, que você joga uma história em quadrinhos, na hora que você trabalha o texto, e o texto que está na internet ele está trabalhado, e muito bem trabalhado, então isso dá uma riqueza. E, infelizmente, eu entendo qual foi o seu drama do pedir 4 páginas limpas. 4 páginas limpas é um luxo. É um luxo. Eu sei, porque já passei por isso. Eu já já passei por isso. Entendeu? Você fica negociando ali na Bacia das Almas, né? 3 páginas, 2, um Twitter, não, só um TL, para ver se você consegue botar o seu material. Então, eu acho que a gente está passando por mudanças muito importantes dentro dos veículos e a gente tem que estar acompanhando isso, né? Desapega um pouco de jornal, não deixa ele abandonado, mas desapega só um pouquinho. Tá? Obrigado, parabéns.